A lua surge sobre o horizonte da Terra como um farol antigo, guardando segredos em silêncio. Desde o início dos tempos, a humanidade ergueu os olhos para esse disco prateado no céu. Poetas a chamaram de deusa. Astrônomos a chamaram de enigma. Civilizações inteiras marcaram o tempo pelo ciclo de suas fases. O nascer e o morrer da luz lunar moldaram mitos, calendários e crenças. Mas havia algo que ninguém jamais havia visto: o outro lado da lua. Um hemisfério invisível, eternamente oculto da Terra. Um território onde a luz solar toca, mas o olhar humano jamais alcançava. Por milênios, o lado escuro da lua permaneceu apenas como suposição e mistério. O movimento de rotação sincronizada manteve sempre o mesmo rosto voltado para nós. Era como se a lua tivesse escolhido mostrar apenas uma metade de sua alma e esconder a outra em silêncio, na escuridão do espaço. Filósofos antigos se perguntavam: o que existiria nesse lado invisível? Seria uma face idêntica ou um mundo completamente diferente? A imaginação humana preencheu o vazio com sonhos e temores. Alguns acreditavam que o lado oculto abrigava civilizações perdidas. Outros diziam que ali residia a essência do mistério universal. Mas a ciência moderna traria, pela primeira vez, um olhar real sobre esse abismo luminoso. O século XX transformou o sonho em tecnologia. A curiosidade ancestral tornou-se impulso científico. Em 1959, a sonda soviética Luna 3 viajou para onde nenhum olho humano havia alcançado. Em seu pequeno corpo metálico, uma câmera mecânica se preparava para registrar o impossível. As primeiras imagens do lado oculto da Lua chegaram à Terra com qualidade precária, mas impacto imensurável. O que os cientistas viram foi um mundo de crateras profundas e montanhas acidentadas, um contraste brutal com o lado visível e suave que conhecíamos. A superfície parecia marcada por bilhões de anos de impactos. O lado escuro da Lua revelava um passado violento, quase fossilizado, onde o silêncio parecia gritar histórias de fogo e destruição. Os cientistas ficaram fascinados e inquietos. Por que dois hemisférios de um mesmo corpo celeste eram tão diferentes? Que forças moldaram essa assimetria tão profunda? E o que ela poderia revelar sobre as origens da Lua e da própria Terra? A geologia lunar, até então teórica, ganhou novas perguntas. Rochas, poeira e crateras se tornaram códigos a decifrar. Cada imagem da sonda Luna 3 era uma carta enviada pelo cosmos, uma mensagem de que o desconhecido ainda pulsa ao nosso redor. A corrida espacial acelerou, movida tanto por rivalidade política quanto por fascínio científico. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam não apenas o espaço, mas a verdade. A Lua se tornou o palco simbólico da inteligência humana, e o lado oculto, o último véu de um mistério primordial. As missões Apollo levaram os primeiros humanos à superfície lunar. Neil Armstrong pisou em solo lunar, mas não viu o lado escuro. Nenhum astronauta caminhou por aquelas montanhas distantes. Apenas orbitadores e sondas ousaram capturar sua aparência. E mesmo com imagens nítidas, o enigma persistia. O lado escuro da Lua não era apenas geologicamente distinto, era conceitualmente inquietante. Enquanto um hemisfério olhava para a Terra, o outro olhava para o infinito. Um voltado para a vida, o outro para o abismo. Cientistas começaram a estudar suas formações, procurando padrões. As diferenças nas crostas sugeriam origens distintas. Talvez um impacto colossal no passado tenha dividido a Lua entre luz e sombra. Talvez o lado escuro seja o registro intacto do nascimento do sistema solar. Cada hipótese tornava o mistério mais profundo. O lado oculto não era apenas um lugar. Era uma metáfora do desconhecido. Em cada laboratório, microscópios revelavam fragmentos de uma história cósmica. Em cada sala de controle, telas tremulantes mostravam imagens que redefiniam o entendimento humano. A Lua deixava de ser apenas um satélite,
tornava-se um arquivo do tempo universal. Suas crateras eram feridas antigas, abertas no corpo da criação. A poeira lunar, mais antiga que qualquer rocha terrestre, guardava a memória do espaço. O lado escuro da Lua era o rosto oculto da própria origem da Terra, pois a Lua nasceu do impacto entre a Terra primitiva e outro planeta, Theia. Da colisão, poeira derretida formou o que hoje orbita o nosso mundo. E talvez o lado oculto guarde as cicatrizes desse evento. A geologia lunar é um espelho de forças violentas e harmônicas. Um lembrete de que o caos também pode criar beleza. Enquanto os cientistas olhavam para o lado escuro, também olhavam para o passado da Terra. As rochas lunares contavam histórias que o nosso planeta apagou. Na Lua, não há vento, nem chuva, nem erosão. O tempo dorme. Por isso, o lado oculto é um museu cósmico de 4,5 bilhões de anos, e sua escuridão não é ausência de luz, mas presença de mistério. A ciência avança com perguntas, não com respostas. E o lado escuro da Lua continua sendo uma das maiores perguntas do cosmos. O que há sob sua crosta? Que minerais? Que estruturas? Que memórias? O campo gravitacional da Lua é irregular, e o lado oculto é mais espesso que o visível. Seria essa diferença a chave para entender o equilíbrio da Terra? O magnetismo, o eixo, as marés, tudo pode estar conectado. Cada detalhe lunar reflete a dança cósmica que sustenta a vida. A Lua e a Terra são dois corpos ligados por uma força invisível. O lado escuro é o coração silencioso dessa relação. Assim como a consciência humana carrega regiões que nunca iluminamos. O mistério da Lua é também o mistério do autoconhecimento. O desejo de entender o que está além do alcance da luz. A exploração lunar é um espelho da busca humana por significado. Cada missão é um passo entre o medo e a curiosidade. Cada imagem capturada é um fragmento de revelação. E ainda assim, há algo que resiste a ser explicado. O lado escuro da Lua parece nos observar em silêncio, paciente. Como se esperasse o momento em que compreenderemos o que realmente significa olhar o desconhecido. A curiosidade humana é a luz que atravessa as sombras do cosmos. E a Lua, com suas cicatrizes e beleza, é o lembrete de nossa própria origem estelar. Se você está gostando deste mergulho pelo desconhecido, considere se inscrever neste canal. Compartilhe este vídeo com alguém que também se maravilha com o cosmos, porque o conhecimento só se expande quando é compartilhado. E cada novo olhar ajuda a iluminar um pouco mais o lado escuro do universo. A jornada está apenas começando. O que revelaremos nos próximos capítulos desafia a lógica e a imaginação. O lado escuro da Lua não é o fim. É o início da compreensão. Uma ponte entre o visível e o invisível. Será que o lado oculto da Lua é apenas uma sombra? Ou um espelho do que ainda não compreendemos no cosmos e em nós mesmos? O ano é 1959. O planeta vive a tensão eufórica da Guerra Fria. Enquanto mísseis são testados na Terra, uma pequena sonda é lançada rumo ao silêncio do espaço. Seu nome é Luna 3, o primeiro olhar humano sobre o lado oculto da Lua. Um corpo metálico de 278 quilos, carregando câmeras analógicas e esperança científica. A trajetória da Luna 3 é precisa: orbitar e revelar o que nenhum telescópio da Terra jamais viu. O rádio transmite sinais frágeis através do vácuo. Cada pulso é uma batida do coração humano na imensidão cósmica. 3 dias após o lançamento, as câmeras da Luna 3 giram em direção ao invisível. E pela primeira vez na história, o lado escuro da Lua é tocado pela luz da observação. As imagens chegam turvas, riscadas, quase fantasmas em papel químico. Mas nelas surge uma nova geografia lunar. Um hemisfério coberto por crateras profundas e cordilheiras que lembram muralhas. Um terreno tão acidentado que parecia o retrato do caos primordial. O contraste é imediato. O lado visível da Lua, liso e com mares de lava solidificada. O lado oculto, brutal e montanhoso. O mundo científico fica atônito.
Por que tamanha diferença entre duas faces do mesmo corpo? A equipe soviética, liderada por Mikhail Tikhonravov, estuda cada contorno com atenção quase religiosa. As imagens da Luna 3 são ampliadas, corrigidas, interpretadas à luz da física e da geologia. O lado escuro da Lua revela apenas uma fração de mares. Vastas planícies de basalto são raras ali, enquanto o lado visível apresenta mares sombrios e amplos, moldados por antigos derrames de lava. Essa diferença sugere uma composição interna desigual. Talvez o calor do manto lunar não tenha alcançado o lado oculto, ou talvez um impacto colossal tenha alterado para sempre o equilíbrio térmico da Lua. A partir dessas imagens, nascem as primeiras hipóteses sobre a origem dual do satélite. Alguns cientistas acreditam que a crosta do lado oculto seja mais espessa. Espessa o suficiente para reter o passado e resistir à fusão. Outros propõem que o campo gravitacional da Terra influenciou a solidificação da Lua em sua juventude. O lado voltado para nós teria ficado mais quente, mais maleável, mais propenso à formação de mares. O lado oposto, resfriado no isolamento, endureceu e guardou as marcas do tempo cósmico. A ciência se debruça sobre as crateras como quem lê páginas de uma história escrita em pedra. Cada cicatriz é o registro de um impacto, uma lembrança do bombardeio estelar do início do sistema solar. O laboratório se torna o novo telescópio. Cientistas reproduzem colisões com simulações mecânicas e cálculos gravitacionais. A Lua, antes uma musa poética, transforma-se em um arquivo geológico do universo, e o lado escuro é seu capítulo mais antigo e mais intacto. Análises indicam que a crosta ali chega a 50 quilômetros de espessura, enquanto no lado visível, a crosta é até 30% mais fina. Essa diferença altera o campo gravitacional da Lua, gerando pequenas anomalias medíveis. Satélites detectam variações sutis no movimento orbital. É como se a Lua tivesse um coração irregular, pulsando de forma desigual. A gravidade conta segredos que a luz não mostra. E os dados do lado oculto sugerem que algo colossal moldou a Lua nos primeiros instantes de sua formação. O impacto de Theia, o planeta perdido, ainda ecoa em sua estrutura. Fragmentos desse choque primordial repousam congelados nas crateras do lado escuro. Cada pedaço de rocha é um fóssil de fogo. Os laboratórios na Terra recebem as imagens e começam a reconstituir a topografia lunar. Computadores da década de 60 tentam montar um mapa do invisível. O resultado é um relevo monstruoso e sublime. Um mundo que existe, mas nunca é visto. O lado escuro é a face esquecida da criação. As missões seguintes confirmam os dados: Ranger, Zond, Apollo e Clementine. Cada nova missão aprimora a resolução, a precisão, o espanto. A diferença entre as faces da Lua não é apenas visual, é estrutural. A densidade interna muda, o campo magnético se comporta de modo assimétrico. Experimentos mostram que o lado visível concentra regiões magnetizadas, enquanto o lado oculto é quase neutro. O magnetismo da Lua é um enigma dentro do enigma. Alguns geofísicos acreditam que, no passado, a Lua possuía um núcleo líquido e um campo magnético global. Esse campo teria interagido com o da Terra, influenciando a estabilidade do sistema. Quando o núcleo esfriou, o magnetismo morreu, mas não de forma uniforme. O lado escuro, mais espesso, reteve menos calor, interrompendo o fluxo magnético. O resultado, um hemisfério silencioso e outro ainda ecoando forças antigas. Cientistas olham para esses dados como arqueólogos do cosmos. Cada linha de campo, cada variação gravitacional, é uma pista de um passado remoto. Em laboratórios de geologia planetária, amostras de rochas lunares são analisadas em microscópios eletrônicos. As estruturas cristalinas contam histórias de pressões inimagináveis. Minerais como anortosito e piroxênio revelam temperaturas e composições únicas. No lado escuro,
há mais anortosito, sinal de uma crosta mais primitiva. Isso confirma que o lado oculto preserva o rosto mais antigo da Lua. Cada diferença mineral é uma assinatura do tempo. As crateras Tycho, Aitken e Von Karman tornam-se objetos de fascínio. A cratera Von Karman, no lado escuro, abriga uma das depressões mais profundas do sistema solar. Um abismo de 13 quilômetros de profundidade, moldado por um impacto colossal. Ali, o passado geológico do cosmos está exposto como uma ferida aberta. Décadas depois, a sonda chinesa Chang'e 4 pousa exatamente nesse ponto. Pela primeira vez, um artefato humano toca o solo do lado oculto. As imagens são de uma beleza quase mística. Rochas fragmentadas, poeira antiga, silêncio absoluto. O robô Yutu-2 começa a explorar o terreno, transmitindo dados inéditos. Suas câmeras revelam texturas desconhecidas, grãos metálicos e vestígios de olivina. A ciência percebe que o lado escuro pode conter traços do manto lunar exposto. A cada nova amostra, o mapa da Lua se torna mais detalhado, mas também mais misterioso, porque cada resposta abre 10 novas perguntas. Por que a Lua permanece presa gravitacionalmente à Terra de forma tão precisa? Seria o campo gravitacional lunar um produto de uma antiga ressonância cósmica? Os cálculos mostram uma dança perfeita entre forças opostas. O equilíbrio da maré gravitacional mantém sempre a mesma face voltada para nós, como se a Lua guardasse seu segredo do outro lado, fora de nossa visão. Em laboratórios de física, modelos tridimensionais simulam o acoplamento gravitacional. Linhas invisíveis de força se estendem entre Terra e Lua como fios de uma teia cósmica. A gravidade é a música que une e separa os mundos. E o lado escuro da Lua é sua nota mais silenciosa. Cientistas olham para os dados e percebem algo maior. A Lua é um espelho da própria Terra. O que acontece nela reflete o equilíbrio do nosso planeta. Cada impacto no lado escuro é um registro de eras violentas que a Terra sobreviveu. Cada cratera é um lembrete de nossa fragilidade cósmica. O lado escuro da Lua não é apenas um lugar distante, é um capítulo essencial da história da vida. E as provas desse fenômeno continuam se acumulando, linha por linha, pedra por pedra. A Lua fala em silêncio. E agora nós finalmente começamos a ouvir. No silêncio do espaço, a Lua orbita como uma sentinela antiga, guardando o equilíbrio da Terra. Sua presença estabiliza o eixo de rotação terrestre, evitando que os oceanos se transformem em mares caóticos. Sem a Lua, o clima da Terra seria um jogo imprevisível entre gelo e fogo. O lado escuro da Lua, invisível aos olhos humanos, conserva as cicatrizes de um passado violento. Cada cratera profunda é o testemunho de impactos que moldaram o sistema solar. Enquanto o lado visível mostra mares lisos e escuros, o lado oculto exibe montanhas e feridas do cosmos. Essas diferenças revelam um segredo geológico. A Lua nunca foi uniforme. Modelos computacionais mostram que o impacto que a criou também selou seu destino. A Lua nasceu de uma colisão colossal entre a Terra primitiva e um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia. Fragmentos dessa explosão se fundiram, formando o disco incandescente que deu origem ao nosso satélite. O lado escuro da Lua é o registro fóssil dessa violência primordial. Nas suas rochas, o tempo foi petrificado em camadas de poeira e basalto. Geólogos analisam amostras e encontram minerais que resistiram por mais de 4 bilhões de anos. Cada cristal é um arquivo natural da história cósmica. O solo lunar é um pergaminho esculpido por meteoros e radiação. Enquanto a Terra apaga suas marcas com vento e chuva, a Lua preserva tudo no vazio. O lado oculto funciona como um espelho das forças que construíram os mundos. Suas crateras revelam padrões que contam sobre a dança dos asteroides nos primórdios do sistema solar. Cientistas estudam essas formações para entender a frequência dos impactos na Terra. Muitos acreditam que a Lua atuou como escudo,
desviando meteoros fatais que poderiam ter destruído a vida em desenvolvimento. As simulações mostram como o campo gravitacional da Lua alterou rotas de cometas e asteroides. Sem essa influência, talvez a Terra fosse apenas mais um deserto estéril no espaço. As marés, que moldam a costa e sustentam ecossistemas, também são filhos diretos da força lunar. O movimento das águas obedece à atração da Lua, como um coração que pulsa no ritmo cósmico. O lado escuro, embora afastado, participa desse ciclo invisível. Ele equilibra a massa lunar e mantém o sistema Terra-Lua em harmonia. A gravidade age como uma dança silenciosa entre dois mundos que se observam sem jamais se afastar. A rotação sincronizada faz com que o mesmo hemisfério lunar sempre olhe para nós. É um gesto de fidelidade cósmica e um lembrete do mistério que se esconde no outro lado. O lado oculto recebe impactos há bilhões de anos, acumulando poeira e memória. Sob sua superfície, camadas de rochas contam a história de eras violentas. Cada colisão foi uma nota na sinfonia de formação planetária. A energia liberada nesses impactos aqueceu o interior lunar e moldou sua crosta desigual. O lado escuro tornou-se um museu natural do caos cósmico. Observatórios modernos captam imagens de crateras com quilômetros de profundidade. Algumas parecem recentes, como feridas abertas em pedra eterna. Outras foram suavizadas pelo tempo e pela poeira cósmica. Satélites registram detalhes tão finos que é possível reconstruir a história de cada impacto. Radiotelescópios captam ecos fracos de ondas refletidas pela superfície do lado oculto. A região é silenciosa, livre da interferência das comunicações humanas. Por isso, o lado escuro da Lua se tornou o laboratório ideal para escutar o universo primitivo. Missões como a Chang'e 4 pousaram lá para abrir novas janelas de observação. Equipamentos chineses e robôs exploram crateras onde nenhuma luz solar direta penetra. As imagens revelam um mundo áspero, antigo e quase sagrado. A poeira lunar se ergue em lentas nuvens prateadas sob o toque das máquinas. No horizonte curvo, o brilho azul da Terra parece um lembrete da fragilidade da vida. A ciência e a poesia se encontram nessa paisagem desolada. Cada rocha fotografada é um vestígio da infância do cosmos. O lado escuro guarda pistas sobre o bombardeio intenso que afetou todos os planetas jovens. Esse período caótico, chamado Grande Bombardeio Tardio, semeou minerais e talvez ingredientes para a vida. Meteoros ricos em carbono podem ter transportado moléculas orgânicas para a Terra. A Lua testemunhou essa chuva de fogo e preservou as marcas que a Terra apagou. Estudar o lado escuro é estudar as origens da própria biologia terrestre. A conexão entre crateras lunares e oceanos terrestres é mais profunda do que parece. Cada impacto que a Lua recebeu alterou o equilíbrio gravitacional da Terra. Pequenas mudanças na rotação e nas marés influenciaram o ritmo da evolução. A Lua, sem vida própria, tornou-se um instrumento da vida em outro mundo. O lado escuro, aparentemente morto, é o guardião do nascimento da vitalidade. Astrônomos veem nessa dualidade um símbolo universal: luz e sombra, destruição e criação. A violência dos impactos deu origem à estabilidade que permitiu a existência humana. Sem a Lua, a Terra poderia oscilar de forma caótica, alternando eras glaciais e infernos escaldantes. A presença lunar suaviza o caos e garante um clima previsível o suficiente para a vida florescer. O lado escuro, silencioso, contribui para esse equilíbrio invisível. As simulações mostram que sua massa extra ajuda a manter a Lua travada no mesmo ângulo. A assimetria não é defeito, é a chave da harmonia gravitacional. O cosmos raramente cria perfeição, cria equilíbrio entre forças opostas. O lado visível é o rosto familiar, e o lado escuro, o coração escondido do sistema Terra-Lua. A ciência moderna tenta decifrar essa relação como quem lê um poema gravado em pedra.
Telescópios espaciais observam a superfície lunar com resolução inédita. Inteligências artificiais analisam padrões e prevêem novas descobertas. Algumas crateras profundas podem conter vestígios de gelo ancestral. Esse gelo, protegido da luz solar, é um relicário do passado do sistema solar. Dentro dele podem estar aprisionadas moléculas vindas de cometas primitivos. A exploração do lado escuro pode revelar os ingredientes originais da vida. A geologia lunar torna-se, então, uma ponte entre a física e a biologia. O estudo das rochas é também o estudo da nossa própria origem. As forças que moldaram a Lua moldaram igualmente a Terra. O impacto que criou o satélite também misturou oceanos e continentes futuros. Cada átomo lunar é parente distante da matéria que compõe o corpo humano. Olhar o lado escuro é, portanto, olhar para dentro de nós mesmos. A fronteira entre ciência e filosofia desaparece diante desse entendimento. A Lua deixa de ser um astro e se torna um espelho do espírito humano. O lado oculto representa tudo o que ainda não compreendemos, mas que nos chama. O desejo de iluminar o invisível é a essência da curiosidade humana. Naves, telescópios e supercomputadores são apenas extensões desse impulso. Cada dado transmitido do lado escuro é uma nova centelha de compreensão. A busca científica transforma-se em jornada espiritual. O universo se revela não apenas como espaço físico, mas como metáfora da consciência. O lado escuro da Lua nos lembra de que todo conhecimento nasce da escuridão. É preciso mergulhar no mistério para que a luz da razão possa surgir. A Lua, com seu rosto duplo, encarna o paradoxo da existência. Um hemisfério iluminado pela certeza, o outro coberto pelo desconhecido. A vida na Terra floresce nesse equilíbrio entre o visível e o oculto. O cosmos inteiro parece seguir essa lei. O que é invisível sustenta o que é visto. A sombra não é ausência, é o espaço onde o conhecimento ainda dorme. O lado escuro da Lua, silencioso e distante, é um lembrete cósmico dessa verdade. Enquanto sondas exploram suas crateras, o ser humano explora o significado da própria existência. O que começou como curiosidade científica tornou-se uma busca filosófica. A Lua, nosso espelho celeste, guarda o registro da criação e o eco da consciência. No fim, talvez o lado escuro da Lua não esconda segredos, apenas o reflexo do que ainda não sabemos sobre nós mesmos. A Lua ergue-se no vazio como uma guardiã silenciosa da Terra. O equilíbrio do sistema Terra-Lua é uma coreografia de forças invisíveis. A gravidade lunar sustenta a estabilidade do eixo de rotação terrestre. Sem essa influência, as estações do planeta seriam caóticas e imprevisíveis. A Lua atua como um escudo gravitacional que protege a Terra de grandes impactos. O lado escuro da Lua é o escudo natural que absorveu os golpes do cosmos. Cada cratera profunda é um registro do passado violento do sistema solar. O lado oculto preserva cicatrizes que a Terra apagou com o tempo e a erosão. Ali, o espaço não esquece. Grava sua memória em pedra e poeira. Essas crateras contam sobre uma era de fogo e colisões gigantescas. O bombardeio cósmico que moldou planetas e lunas. Enquanto a Terra se regenerava com oceanos e atmosfera, a Lua permaneceu nua. Sua superfície é um arquivo natural do nascimento do sistema solar. Geólogos espaciais estudam o lado escuro, como quem lê uma crônica primordial. As rochas do lado oculto são mais antigas que qualquer montanha terrestre. Nelas, o tempo não flui. Ele repousa. Cada fragmento lunar é uma cápsula que guarda o início da história planetária. A Lua, imóvel, é o testemunho silencioso da formação da vida. Durante bilhões de anos, a Lua protegeu a Terra de meteoros e cometas errantes. Muitos desses corpos colidiram primeiro com o lado escuro, poupando o planeta. As marcas desses impactos formaram muralhas e vales que cortam o horizonte lunar. A luz do Sol rasga essas cicatrizes, revelando o relevo esculpido pela destruição. Do espaço,
O contraste entre o lado visível e o oculto é gritante. O lado voltado à Terra exibe mares escuros e planícies suaves. O lado escuro é uma tapeçaria de crateras sobrepostas, como um campo de batalhas antigas. Essa assimetria geológica é a chave para entender o desequilíbrio lunar. A crosta do lado escuro é mais espessa, fruto dos impactos e do calor desigual. O calor residual da colisão original entre a Terra e Theia moldou essa diferença. Modelos científicos mostram que o magma se concentrou no lado visível. Enquanto isso, o lado escuro solidificou-se primeiro, tornando-se uma armadura cósmica. Essa armadura é o livro aberto das origens planetárias. Os impactos que devastaram o lado escuro espalharam fragmentos que chegaram à Terra. Alguns desses fragmentos podem conter pistas sobre moléculas primitivas. A teoria de que cometas e asteroides trouxeram os ingredientes da vida ganha força. A Lua, ao absorver parte dessa tempestade, ajudou a moderar a intensidade dos impactos na Terra. Foi essa moderação que permitiu à vida florescer em segurança relativa. Sem a Lua, o planeta poderia ter sido golpeado repetidas vezes até se tornar estéril. O escudo lunar transformou a destruição em equilíbrio. As marés, geradas pela força da gravidade lunar, moldaram os primeiros ecossistemas. Nas margens primitivas dos oceanos, a vida dançava ao ritmo das marés. A Lua, invisivelmente, participava do nascimento da biologia. Cada onda que sobe e recua é um eco do vínculo gravitacional entre Terra e Lua. O lado escuro, mesmo escondido, mantém a harmonia desse ciclo. O movimento sincronizado da Lua estabiliza o giro terrestre e regula o tempo. Dias e noites constantes, marés regulares e estações equilibradas. Tudo depende dessa simetria. O lado escuro é a âncora silenciosa desse equilíbrio cósmico. Cientistas chamam o sistema Terra-Lua de um único organismo dinâmico. A vida em um depende da estabilidade do outro. No fundo, a Lua não orbita apenas a Terra. Orbita o próprio significado da existência. O lado escuro é o coração que bombeia a estabilidade para o planeta azul. As crateras mais antigas registram explosões que ecoaram por milhões de quilômetros. Cada impacto liberou energia equivalente a milhares de bombas atômicas. O som dessas colisões nunca se ouviu, mas sua história está escrita nas pedras. Telescópios orbitais mapeiam essas cicatrizes com precisão milimétrica. Supercomputadores recriam as ondas de choque que moldaram o relevo lunar. A física revela o passado violento que tornou o presente possível. As forças destrutivas são as mesmas que deram origem à harmonia. O cosmos cria equilíbrio através do caos, e a Lua é a prova disso. Em um tempo remoto sem Lua, a Terra girava rapidamente, instável e selvagem. O satélite recém-formado começou a desacelerar essa rotação frenética. A energia das marés transformou o caos em ritmo, o ritmo em ordem. Assim nasceu o tempo como o conhecemos. As marés lunares influenciaram o surgimento dos primeiros organismos multicelulares. O vai e vem das águas estimulou a adaptação, a evolução, a respiração. A Lua, sem nunca tocar o oceano, moldou as criaturas que um dia olhariam para ela. O lado escuro assistiu a tudo, invisível, paciente, eterno. Enquanto o lado visível reflete a luz do sol, o lado oculto guarda a sombra da criação. Essa dualidade é o espelho do próprio universo. Luz e trevas, nascimento e destruição. Os impactos que devastaram o lado escuro ajudaram a criar a calmaria terrestre. A violência cósmica tornou-se a base da harmonia biológica. O campo gravitacional lunar atua como um metrônomo da natureza. As florestas, os ventos, os ciclos de reprodução, todos seguem o compasso da Lua. Mesmo distante, o lado escuro vibra com a mesma frequência da vida. A Lua inteira é uma máquina natural de equilíbrio. Sem ela, a Terra seria um planeta errante entre extremos climáticos.
A estabilidade que mantém os oceanos e o clima é um dom lunar. A Lua é, portanto, a guardiã invisível da biosfera, e o lado escuro é a parte da guardiã que nunca dorme. Os cientistas dizem que ali, no silêncio eterno, repousa a história da formação planetária. Cada centímetro de rocha é uma linha da autobiografia do universo. O lado escuro é o arquivo mais completo do passado solar. Enquanto a Terra escreve o presente, a Lua preserva o passado. E dessa memória compartilhada nasce o equilíbrio cósmico que sustenta a vida. A Lua, com sua face iluminada e seu coração sombrio, é o elo entre destruição e criação. O lado escuro é a lembrança viva de que o caos é apenas a semente da harmonia. No vazio, a Lua continua sua vigília silenciosa sobre o planeta azul. E a cada noite, quando o olhar humano busca o céu, é o lado oculto que sustenta o brilho que se vê. O escuro guarda o claro. O impacto gera o equilíbrio. A destruição cria a vida. Assim, o lado escuro da Lua permanece como o símbolo máximo da harmonia universal. A prova de que, no coração do cosmos, até a escuridão trabalha pela luz. A Lua sempre foi um espelho de contrastes. Um corpo dividido entre luz e sombra, silêncio e impacto. Enquanto metade reflete o sol, a outra se esconde na escuridão eterna. Essa dualidade é mais do que uma condição física. É um símbolo cósmico. A luz e a sombra da Lua revelam o equilíbrio dinâmico do universo. Cada amanhecer lunar é também o pôr do sol da Terra. O mesmo corpo celeste que inspira poetas guia navegadores e astrônomos. O brilho que encanta os olhos é o reflexo de forças invisíveis em tensão. A Lua é um lembrete de que o cosmos se sustenta em opostos complementares. No vácuo do espaço, o contraste é a própria linguagem da criação. A superfície iluminada exibe mares lisos e planícies tranquilas. O lado escuro guarda montanhas retorcidas e crateras profundas. Essas diferenças não são apenas visuais, são geológicas e históricas. Enquanto o lado visível foi moldado por mares de lava, o oculto é esculpido por impactos violentos. Os hemisférios da Lua contam histórias diferentes de um mesmo nascimento. Um lado revela a calmaria do resfriamento, o outro, o trauma da colisão. A assimetria entre as faces é o registro físico de um desequilíbrio primordial. Cientistas buscam entender por que o lado visível é mais denso e plano. Modelos computacionais simulam o impacto colossal que pode ter formado a Lua. As imagens recriam mundos em fusão, derretendo-se e se unindo em um só corpo. Essa colisão é conhecida como a hipótese do impacto gigante. Um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, teria atingido a jovem Terra. Do choque, nasceram destroços incandescentes que se fundiram no espaço. A Lua seria o eco solidificado desse evento cataclísmico. Um lembrete de que destruição e criação são forças irmãs. Nas simulações, fragmentos se tornam anéis luminosos orbitando o planeta. Lentamente, os anéis se condensam e formam uma esfera, a Lua primitiva. A visão é ao mesmo tempo científica e mitológica. A colisão cósmica é o Big Bang particular do sistema Terra-Lua. O caos inicial deu origem ao equilíbrio que sustenta as marés até hoje. As marés são o elo invisível entre os dois mundos. A atração gravitacional da Lua molda os oceanos, regula o ritmo da vida. Cada onda é uma assinatura do vínculo entre Terra e satélite. O movimento das águas é a tradução física de um diálogo gravitacional. A Lua puxa, a Terra responde. Um balé silencioso e eterno. Esse equilíbrio dinâmico impede que o eixo terrestre oscile em excesso. Sem a Lua, o clima da Terra seria caótico, as estações instáveis. A vida floresceu sob a constância que a Lua ajudou a preservar. A luz e a sombra da Lua sustentam o próprio equilíbrio biológico da Terra. O cosmos, em sua grandeza, se revela nos detalhes da maré. As teorias contrastantes sobre a formação lunar refletem nossa própria dualidade intelectual. Entre o empirismo e a imaginação, a busca pela origem se transforma em espelho do humano.
Alguns modelos sugerem que a Lua e a Terra nasceram juntas, do mesmo disco de poeira. Outros afirmam que a Lua foi capturada pela gravidade terrestre, vinda de longe. Cada hipótese é uma face de um mesmo mistério. A Lua parece sempre fugir da conclusão, mantendo viva a chama da dúvida. Na ciência, a verdade não é uma linha reta, é uma órbita. A incerteza é o combustível que mantém o conhecimento em movimento. A Lua é, nesse sentido, o laboratório da dúvida, um corpo que desafia a mente humana a olhar além da superfície. O visível e o oculto tornam-se metáforas do próprio conhecimento. A ciência ilumina o que pode ser medido, mas a sombra guarda o que ainda não entendemos. Entre a luz da razão e a escuridão do mistério, nasce a sabedoria. A Lua é o símbolo dessa travessia, entre o saber e o imaginar. A fronteira entre ciência e poesia dissolve-se diante do infinito. Cada cratera se transforma em uma metáfora sobre o impacto do desconhecido. Cada raio de luz que toca o solo lunar é um experimento de clareza. As imagens da superfície alternam-se entre serenidade e violência. O brilho prateado é ao mesmo tempo beleza e lembrança de destruição. O cosmos fala em paradoxos, e a Lua é a tradução desse idioma. A hipótese da Lua dupla surge como uma nova expressão de dualidade. Segundo essa teoria, 2 satélites teriam orbitado a Terra após o impacto de Theia. Com o tempo, as 2 luas colidiram lentamente, fundindo-se em uma só. O lado escuro seria o vestígio dessa antiga fusão. Montanhas e relevos abruptos indicam um choque silencioso, mas definitivo. A Lua que conhecemos seria, portanto, um corpo híbrido, união de 2 mundos. Essa hipótese explica as diferenças de densidade e composição entre as faces. 2 histórias condensadas em um mesmo destino esférico. A Lua é um lembrete de que a unidade nasce do conflito. A fusão das 2 luas ecoa o próprio princípio da coexistência. Luz e sombra coexistem, não como opostos, mas como parceiros do equilíbrio. O Sol define o brilho da Lua, mas a sombra define sua profundidade. Sem sombra, não há forma. Sem luz, não há revelação. A física e a filosofia se encontram nessa compreensão universal. Toda a criação depende da tensão entre polos contrários. O universo inteiro é tecido de forças que se atraem e se repelem. A gravidade une o que o tempo separa. A entropia desfaz o que a gravidade constrói. A Lua é o retrato dessa dança entre ordem e caos. A face iluminada representa o conhecimento conquistado. A face oculta representa o mistério que ainda persiste. O ser humano, ao observar a Lua, observa também sua própria natureza dual. Razão e emoção, ciência e mito, certeza e dúvida. A curiosidade é a luz, o medo a sombra que lhe dá forma. Entre ambos, cresce a consciência. Cada olhar para o céu é um experimento filosófico disfarçado de admiração. A Lua não apenas reflete o Sol, reflete a condição humana. O universo se revela tanto nas fórmulas quanto nos silêncios. O conhecimento nasce da coragem de encarar o desconhecido. E a Lua, com sua calma antiga, continua a nos ensinar sobre equilíbrio. A dualidade é o idioma secreto da existência, e a Lua é o seu dicionário silencioso. A Lua sempre inspirou perguntas que desafiam o limite da razão. Por trás da certeza científica, existe uma fronteira habitada pela dúvida. É nesse território que nascem as hipóteses mais ousadas e mais humanas. Entre elas, surge a ideia da Lua Oca, um conceito tão intrigante quanto improvável. Alguns pesquisadores do passado observaram ecos incomuns em medições sísmicas. Durante os impactos das missões Apollo, os sismógrafos registraram vibrações prolongadas. O som parecia ressoar por minutos, como se o interior lunar fosse cavernoso. Essa observação deu origem à teoria de que a Lua poderia ter uma estrutura oca. Outros associaram essa ressonância a uma espécie de sino cósmico, uma frequência que vibraria em harmonia com as forças do universo. Visualizações teóricas mostram a Lua como um instrumento gigante do cosmos.
ondas gravitacionais atravessando sua crosta como notas em uma sinfonia. Cada impacto de meteoro seria uma batida que ecoa pelo espaço-tempo. A ideia é poética, mas também provoca o pensamento científico. Seria possível que corpos celestes guardassem frequências naturais de vibração? O conceito de ressonância cósmica une física, música e mistério. A Lua torna-se, então, o diapasão silencioso do sistema solar. Em vez de um corpo morto, a Lua seria uma antena viva do universo. Capta vibrações sutis de forças gravitacionais distantes. Transforma energia invisível em memória geológica. Mas os cientistas dividem-se entre fascínio e ceticismo. Nas salas de conferência surgem vozes contrastantes. De um lado, os defensores da imaginação como motor da descoberta. De outro, os guardiões da metodologia, atentos ao rigor e à prova. Em um auditório imaginário, simula-se o debate. Um pesquisador afirma: o desconhecido é o campo fértil da curiosidade. Outro responde: sem evidência, o mistério se torna mito. O diálogo revela a essência da ciência. Não a resposta, mas a busca. Cada hipótese, mesmo improvável, empurra os limites da compreensão. E é nesse empurrar que o conhecimento avança. As anomalias gravitacionais da Lua alimentam esse fogo da dúvida. As medições orbitais revelam regiões onde a gravidade parece se comportar de forma anômala. Essas áreas são conhecidas como mascons, concentrações de massa escondidas sob a superfície. Os mascons alteram a trajetória de sondas e satélites. São como feridas antigas, cicatrizes de impactos que deformaram o equilíbrio gravitacional. O lado oculto da Lua concentra os maiores desses mistérios. Imagens tridimensionais mostram crateras que escondem segredos densos. A gravidade ali parece mais forte do que em qualquer outro ponto do satélite. Como se algo enterrado no passado ainda puxasse a Lua para si. A ciência tenta decifrar o que a geologia ainda não revelou. Alguns teóricos sugerem que os mascons são restos de meteoros afundados. Outros imaginam estruturas minerais exóticas formadas por calor e pressão extremos. A fronteira entre hipótese e ficção torna-se tênue e fértil. Na tela, visualizações simuladas mostram cavernas gigantescas no interior lunar. Fluxos de lava cristalizada formam túneis que se estendem por quilômetros. Essas cavidades poderiam um dia abrigar futuras bases humanas. O desconhecido transforma-se em possibilidade concreta. A imaginação alimenta o projeto, e o projeto confirma a imaginação. Cada nova imagem obtida pelos orbitadores redefine o que se acreditava saber. A Lua é, mais uma vez, laboratório e espelho. As missões Chang'e e LRO detectam assinaturas minerais incomuns. Mapas espectrais mostram metais raros concentrados sob o lado escuro. Essas descobertas desafiam modelos antigos de formação lunar. A fronteira entre ciência clássica e teoria emergente se dissolve. É nesse território cinza que a inovação acontece. Cientistas teóricos traçam simulações com base em física quântica gravitacional. Alguns propõem que a Lua pode atuar como amplificador de ondas cósmicas. As ressonâncias lunares seriam ecos das oscilações do próprio tecido do espaço-tempo. A Lua vibra silenciosamente, com o ritmo do universo. Uma sinfonia que apenas os instrumentos humanos estão começando a ouvir. Em visualizações teóricas, a Lua surge envolta em linhas de campo gravitacional. As ondas de maré e o espaço-tempo formam padrões geométricos de energia. As fronteiras da teoria tocam os limites da imaginação visual. Cientistas falam de ressonâncias que conectam Lua, Terra e Sol. Essas vibrações sutis poderiam influenciar o eixo terrestre, as marés e o clima. A hipótese é ousada, mas a ciência avança justamente por ousadia. Sem o risco de errar, não haveria o prazer de descobrir. O desconhecido torna-se o laboratório invisível do pensamento. As fronteiras da teoria são também fronteiras da coragem humana. A Lua, em sua quietude,
convida o ser humano a continuar perguntando. Em entrevistas simuladas, vozes de diferentes épocas se encontram. Um cientista da década de 1960 fala sobre ecos sísmicos que intrigaram a NASA. Um pesquisador moderno comenta anomalias detectadas por sensores orbitais. Um filósofo da ciência reflete sobre a natureza da dúvida. E uma voz poética lembra: o mistério não é falha da razão, é seu alimento. Essas vozes unidas constroem o coro do conhecimento. A ciência é um diálogo entre o que se sabe e o que se imagina. A Lua, nesse diálogo, é o interlocutor silencioso. Responde sem palavras, através de crateras, vibrações e luz. Cada pergunta lançada à Lua volta como um eco transformado. A teoria da Lua oca, embora improvável, permanece um símbolo da curiosidade humana. Ela representa a disposição de sonhar diante do impossível. A ciência, afinal, começa onde o medo de errar termina. Entre a precisão do cálculo e a beleza da hipótese, surge a inovação. Os limites da teoria são os portais do futuro. Visualizações finais mostram a Lua como um mapa de possibilidades. Linhas de energia e gravidade se entrelaçam como fios luminosos. O lado escuro brilha em tonalidades azuladas, revelando o invisível. A câmera se afasta, mostrando Terra e Lua unidos por laços de luz. Entre o real e o imaginado, é onde a ciência respira. O horizonte lunar volta a se encher de máquinas, luzes e sonhos humanos. O pó antigo da Lua aguarda os novos passos da exploração. O programa Artemis promete reescrever a história do retorno à Lua. Foguetes se erguem como colunas de fogo rumo à eternidade do espaço. A Lua, antes distante, volta a ser o destino da curiosidade humana. As bases lunares começam como visões em hologramas e maquetes digitais. Cientistas projetam módulos habitáveis sobre planícies de silêncio. Estruturas metálicas refletem a luz fria do Sol sobre o deserto cinza. Cada módulo é um fragmento da Terra plantado em outro mundo. O oxigênio será extraído do solo lunar, feito de óxidos e promessas. A água será colhida das sombras eternas das crateras polares. As sombras que antes escondiam o mistério, agora guardam recursos vitais. Impressoras 3D transformarão poeira lunar em abrigo. O solo morto se tornará lar, forjado pela vontade humana. A mineração espacial deixará de ser ficção para tornar-se necessidade. O lado escuro guarda metais raros e minerais que contam histórias cósmicas. Hélio 3. A promessa silenciosa de uma energia limpa e quase infinita. O sonho de uma civilização alimentada pela fusão começa sob a luz lunar. Cada grama de hélio 3 é uma centelha do futuro energético da Terra. Robôs mineradores traçam mapas do subsolo lunar com precisão milimétrica. Satélites orbitam como sentinelas, vigiando cada avanço tecnológico. A Lua torna-se laboratório, espelho e ponte para outras jornadas. O lado escuro, antes símbolo do mistério, torna-se um portal científico. Radiotelescópios ali erguidos ouvirão o universo sem o ruído da Terra. As antenas mergulharão no silêncio absoluto do cosmos primordial. A Lua como o ouvido perfeito da humanidade, voltado para o Big Bang. Sinais antigos viajarão bilhões de anos até tocar a superfície lunar. Cada fóton recebido será uma mensagem do passado cósmico. O lado oculto se transforma em um observatório natural, de proporções épicas, sem atmosfera, sem interferências, apenas o vazio e a verdade. O estudo das galáxias distantes começará do solo lunar. A astronomia encontrará ali sua nova morada. Robôs autônomos alinham espelhos e sensores sob a escuridão eterna. A Lua se torna o primeiro passo da mente humana rumo às estrelas. Missões futuras mirarão Marte, mas partirão da órbita lunar. A Lua será o trampolim da civilização para o cosmos profundo. O porto espacial do futuro nascerá entre crateras e poeira. Astronautas treinarão sob a gravidade reduzida, simulando outros mundos.
A Lua será o campo de testes para a sobrevivência além da Terra. Plantas crescem em estufas transparentes sob luz artificial. As sementes da Terra germinam sob o olhar distante do planeta azul. A vida, novamente, se adapta ao impossível. O DNA humano encontra no deserto lunar uma nova página da evolução. Cada respiração em um traje espacial é um hino à persistência. O futuro científico se entrelaça com a poesia do retorno. A Lua não é mais apenas um satélite, é um capítulo da consciência. A humanidade projeta sua sombra sobre o infinito. Telescópios lunares buscarão exoplanetas habitáveis em sistemas distantes. O olhar da ciência atravessa as fronteiras do tempo e da distância. A Lua observa silenciosa, guardiã dos sonhos que a criaram. Dados fluem da superfície lunar para redes interplanetárias. A informação viaja na velocidade da luz, conectando mundos. O lado escuro torna-se o centro de observação mais avançado já imaginado. Lá, o universo poderá ser estudado em sua pureza primordial. As ondas gravitacionais revelarão o nascimento das primeiras estrelas. Cada partícula detectada contará segredos sobre a origem da matéria. A Lua será o laboratório do tempo e da energia. Novas tecnologias de comunicação unir-se-ão à órbita lunar. Satélites retransmitirão sinais entre o visível e o oculto. O ser humano aprenderá a habitar a fronteira entre luz e sombra. O lado escuro da Lua se tornará símbolo de colaboração global. Cientistas de todas as nações compartilharão o mesmo solo e o mesmo silêncio. Nenhuma bandeira, apenas a busca pelo conhecimento universal. A cooperação substituirá a corrida espacial. A Lua ensinará o valor da união em tempos cósmicos. Cada passo dado ali será uma conquista da espécie, não de um país. Os olhos voltam-se à Terra, um ponto azul em meio à escuridão. Da Lua, a humanidade verá o lar inteiro, frágil e luminoso. A perspectiva lunar mudará a consciência coletiva. Ver a Terra da Lua é compreender a delicadeza da existência. O espaço, antes distante, torna-se íntimo e palpável. O ser humano perceberá que o cosmos não é o outro. É parte de si. A Lua se tornará a ponte entre o que fomos e o que seremos. Novas gerações nascerão já sob a promessa de mundos múltiplos. As crianças olharão o céu e verão destinos, não limites. A educação científica ganhará uma nova era de fascínio. A Lua será o laboratório que inspirará poetas e engenheiros. Arte e ciência voltarão a caminhar lado a lado. O mistério voltará a ter forma e substância. O lado escuro será símbolo de tudo o que ainda podemos descobrir. Os telescópios lunares buscarão respostas sobre a origem da Terra. Rochas analisadas revelarão pistas sobre a formação do sistema solar. Cada descoberta aproximará o ser humano de seu próprio passado cósmico. A Lua guardará memórias de impactos, eras e transformações. O estudo do magnetismo lunar revelará antigos fluxos de energia. Novas teorias sobre a formação planetária nascerão do solo cinzento. O lado oculto trará respostas para perguntas que desafiam a física atual. As anomalias gravitacionais poderão ser a chave para novas leis da natureza. O futuro científico está escondido nas crateras do silêncio. O progresso nasce do espanto, não da certeza. A Lua mostrará que o desconhecido é o combustível da ciência. A jornada lunar é também uma jornada interior. Conhecer o cosmos é reconhecer o que há de cósmico no ser humano. A poeira lunar carrega a assinatura de bilhões de anos de história. E cada grão reflete o brilho da curiosidade que nos move. A Lua, antes símbolo de mistério, torna-se símbolo de renascimento. O futuro humano e o futuro lunar tornam-se um só destino. Entre crateras e estrelas, o conhecimento ergue sua morada. A busca continua, porque o universo ainda sussurra segredos não ouvidos. E a Lua, em seu silêncio eterno, permanece como testemunha do sonho humano de compreender o infinito. O silêncio retorna à superfície lunar.
As sombras se alongam sobre crateras milenares. Nenhum som, nenhum vento, apenas o eco distante da criação. A lua permanece imóvel, observando a dança infinita da terra. O tempo ali parece dormir, embalado pela ausência de vida. Cada partícula de poeira carrega a memória de um impacto ancestral. O universo se reflete em sua superfície cinzenta, como num espelho quebrado. A luz do sol rasga o horizonte lunar, dourando o silêncio. Do alto, a terra brilha suspensa, um ponto azul na escuridão cósmica. A vida inteira, contida em um minúsculo brilho no vazio. A lua contempla esse brilho como um guardião silencioso. O ser humano contempla a lua como quem busca um reflexo do próprio mistério. Por eras, a lua foi o espelho da imaginação humana. Foi deusa, foi relógio, foi presságio. Hoje é laboratório, arquivo e companheira cósmica. O que antes era superstição, agora é ciência e fascínio. Mas mesmo a ciência, diante da lua, ainda se curva à poesia, porque o mistério nunca deixou de existir, apenas mudou de forma. O lado escuro, outrora símbolo do desconhecido, tornou-se metáfora da mente humana. Em cada sombra, um segredo. Em cada luz, uma revelação. O visível e o oculto coexistem, como razão e sonho. A lua nos ensina que não há fronteira entre ciência e contemplação. O conhecimento, como a luz, só existe porque há escuridão ao redor. Assim como o cosmos, o pensamento humano também se expande. A curiosidade é a força gravitacional da alma. É ela que nos mantém orbitando em torno do desconhecido. A lua e a humanidade seguem presas nesse mesmo laço invisível. O mistério que une os dois não é de distância, mas de significado. Cada passo sobre o solo lunar foi também um passo dentro do inconsciente humano. Ao tocar a lua, o homem tocou o espelho de si mesmo. Porque explorar o cosmos é, no fundo, explorar o interior da mente. As crateras se tornam metáforas das cicatrizes da experiência. A poeira lunar reflete a impermanência de todas as coisas. E o brilho da Terra lembra que o lar é uma raridade cósmica. A lua é testemunha do nascimento e da persistência da vida. É o relógio silencioso que marca as eras da humanidade, desde os primeiros olhares até os telescópios mais modernos, desde o fogo das cavernas até os painéis solares dos robôs lunares. Tudo faz parte da mesma linha do tempo, da mesma busca. A busca por compreender o que somos no infinito. A lua nunca respondeu, mas sempre devolveu perguntas maiores. Talvez esse seja o seu papel. Provocar o espanto, não a certeza. Porque o espanto é o primeiro passo da sabedoria. E é o espanto que move o ser humano além do possível. Na escuridão lunar, descobrimos o reflexo da própria ignorância. E é dela que nasce a vontade de aprender. A ciência não elimina o mistério. Ela o transforma em linguagem. A lua se torna o dicionário do cosmos página por página revelada. Cada descoberta é uma tradução parcial do infinito. E o infinito é o livro que nunca termina. A lua lembra que há beleza também naquilo que não se entende. Que há harmonia até mesmo no caos dos impactos cósmicos. Que o vazio não é ausência, é espaço para o novo nascer. A sombra não é inimiga da luz, é sua parceira eterna. Assim como o desconhecido é parceiro do saber. Em cada mistério resolvido, um novo horizonte se abre. A lua é a fronteira entre o passado e o possível, entre o silêncio do tempo e o ruído das ideias humanas. Seu lado escuro é o lembrete de que sempre haverá algo além, algo que escapa, que se esconde, que nos chama. E é esse chamado que define o espírito da humanidade. O impulso de sair do conhecido e tocar o inalcançável. De transformar o medo em curiosidade. De transformar o desconhecido em conhecimento. A lua sempre foi o mapa invisível do desejo humano de compreender. E mesmo agora, coberta por satélites e teorias, continua sendo um enigma. Um enigma que não precisa ser resolvido, apenas contemplado. Porque a contemplação também é uma forma de ciência,
O universo não pede que o entendamos, apenas que o observemos com admiração. Cada olhar para o céu é uma confissão de humildade. A imensidão nos lembra de quão pequenos somos e de quão grandes podemos ser. A lua não é apenas um corpo celeste, é um símbolo do que nos une ao cosmos. É a cicatriz luminosa do impacto que nos criou. É a lembrança de que até o caos pode gerar harmonia. A lua e a terra nasceram de uma mesma explosão, de uma mesma ferida. Da destruição, nasceu o equilíbrio. E desse equilíbrio, nasceu a vida. A lua é a prova de que o universo é feito de transformações, não de fins. Nada se perde. Tudo muda de forma. Assim como as marés, a mente humana também é puxada pela lua. O pensamento e o oceano obedecem à mesma força invisível. O universo pulsa dentro e fora de nós, como uma única sinfonia. A ciência é a melodia racional dessa música cósmica. A poesia é o eco emocional que ela deixa no coração humano. E juntas, ciência e poesia formam o verdadeiro entendimento. A lua, entre as estrelas, é o lembrete de que somos feitos de luz e sombra. Somos metade razão, metade mistério. Metade terra, metade cosmos. A jornada à lua foi apenas o começo da jornada interior. Porque o próximo passo da exploração não é físico, mas existencial. A pergunta já não é o que há lá fora, mas o que há aqui dentro. A lua observa, paciente, enquanto procuramos respostas. Ela sabe que o universo não precisa ser decifrado, apenas vivido. O conhecimento, afinal, é apenas o reflexo da consciência expandindo-se. E toda expansão começa com uma faísca: a curiosidade. A curiosidade que acende o fogo da descoberta e ilumina o desconhecido. A lua continuará lá, silenciosa, testemunha do despertar humano. E quando olharmos para o céu, veremos mais do que um satélite. Veremos um espelho. O espelho do mistério universal. Talvez o lado escuro da lua nunca tenha sido um segredo do espaço, mas o reflexo do que a humanidade ainda não ousou conhecer dentro de si mesma.